Continuando então os assuntos aqui do canal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês a importância de ser forte e nunca esmorecer. Na Bíblia conta a história de José, que morava com a sua família, e certa vez, quando Deus contou uma revelação para ele em sonho, ele, por ingenuidade, foi contar para os seus irmãos. E é claro que alguém vai dizer, mas ingênuo, isso não deve ser assim, porque a pessoa não deve ser ingênua, mas nesse caso, Deus estava nessa causa, foi Deus que fez ele ter aquela atitude de ingênua, e também foi Deus que usou a ingenuidade dele para usar, né, o José na trajetória que ele queria e fazer a vontade dele também, que é fazer a vontade de Deus e se dar bem na vida, que isso é a vontade de toda pessoa. Acontece que esses irmãos, né, com inveja, colocaram ele num poço e depois, lá conjecturando o que iriam fazer, resolveram vendê-lo como escravo. Só que eles pensaram que estavam ali se vingando dele, né? Só que isso não era a realidade, porque Deus queria que isso acontecesse, e Deus usa as pessoas que são assim maldosas, né, como nesse caso da inveja e mais outros sentimentos ruins, né? Porque pessoas que são boas, que gostam do próximo, não fazem isso, mas Deus usa essas pessoas, né, que são, por exemplo, da parentela, ou, por exemplo, nos dias de hoje, os falsos profetas, né, que são errados, são falsos evangélicos, falsos pastores, para poder fazer com que a vida da pessoa que está sendo ali perseguida, né, dê certo, e que Deus consiga fazer os planos dele na vida da pessoa e os planos da pessoa também. Por isso que quando a pessoa estiver numa situação assim, ela deve ficar firme, porque se ela sabe que ela está certa, assim como José, que apenas contou o sonho, se fosse uma pessoa ali, né, um desses irmãos aí, um desses da parentela, fossem bons, né? Assim como tem, por exemplo, os falsos evangélicos, tem os verdadeiros também. Se algum ali fosse verdadeiro, né? Naquele meio, teria ali impedido de acontecer aquela situação, ou quando já foi colocado no José no poço, teriam avisado o pai dele que não ia permitir. Mas então, como eu estou falando, Deus usa essas pessoas e foi o que aconteceu. Deus enviou José lá para o Egito, ele foi vendido como escravo e lá ele começou a trabalhar na casa de um oficial ali, né, do palácio, chamado Potifar. E então ali foi passando o tempo, né, enquanto isso os irmãos deles lá, irmão de José, acharam que ele estava na pior, né? E o José ali estava sendo guiado por Deus. E lá nessa casa do Potifar, ele foi fazendo o trabalho dele, bem feito, tudo direitinho, e foram gostando do serviço dele. Mas aí, nesse caso do José, né, então, como o mal está sempre ali, né, pronto para fazer algo errado, então a mulher do Potifar achou o José lindo e, né, tentou dar em cima dele, não deu certo, porque ele recusou, saiu correndo, mas ela inventou mentira, assim como, né, na atualidade as pessoas inventam mentira das pessoas que querem se dar bem com Deus, né? As pessoas que querem fazer a coisa certa. Então, realmente inventam mentira, e no caso do José, ele foi colocado na prisão, né? Porque a mulher do Potifar disse que ele tentou ali alguma coisa com ela, estuprar ela e coisas desse tipo, que não era verdade. Mais uma vez, José, na prisão, fez tudo direitinho, fez o trabalho dele ali como deveria fazer em qualquer lugar. Ele trabalhou, fez tudo certo ali, né? E aí os oficiais ali colocaram ele como, né, o principal ali para cuidar da prisão. É claro que alguém vai dizer, ah, mas é ruim, porque estava primeiro de funcionário, operário, depois ele foi lá na prisão ali. Só que, né, José era uma pessoa de Deus e ele estava confiante que Deus ia fazer com que a situação dele
né, fosse mudada. Então ele ficou firme, agradando a Deus, que é o que interessa para quem é verdadeiro, né? Então ele foi fazendo o serviço dele direitinho ali, e daí, como Deus estava com ele, as coisas iam funcionando para que o propósito, tanto dele como o de Deus, né, fossem acontecendo. Então, a pessoa às vezes pensa que ela sai de um lugar, depois vai para o outro, mas se a pessoa está fazendo certinho, a pessoa deve ficar firme ali, tendo certeza que Deus ele vai, né, mais cedo ou mais tarde, fazer com que ela se dê bem na situação. Mesmo que tenha ali a oposição, porque quem quer ser grande tem oposição, então é assim, né? Só que José estava ali humilde, fazendo o serviço dele e Deus observando. E como Deus já sabia, né, a situação dele, já sabia o comportamento dele, Deus foi dando andamento na situação. E o que aconteceu? 2 funcionários do palácio foram para a prisão, acabaram tendo um sonho que José também interpretou esses sonhos. E aí ele pediu para um deles, que era aquele que ia se dar bem no palácio, né, porque o outro iria morrer, então que ele se lembrasse dele, né, pudesse tirar ele da prisão. Não aconteceu no tempo que ele pensou que ia acontecer, como a gente pensa às vezes que as coisas vão acontecer no nosso tempo, mas não é assim. A gente tem que ficar firme, porque Deus é conosco e ele gosta da atuação da pessoa, que mesmo que passe o tempo, ela continua confiando nele. Mas se tu tiver um propósito firme, né, se tu tiver perseverança em confiar em Deus, vai passando o tempo. E assim como José do Egito aconteceu, né, que o faraó precisou que o sonho dele fosse interpretado e que ninguém conseguiu, né, interpretar. Então aí outro funcionário se lembrou que ele interpreta sonhos. E então o que aconteceu, resumindo a história, José foi, interpretou perfeitamente o sonho do faraó, que era a vontade de Deus, e ele se tornou governador do Egito. Depois, né, aplicou um pouco de corretivo na família e aconteceu que ele perdoou os irmãos e também agradecendo porque aquelas coisas estavam acontecendo por causa da vontade de Deus. Então a pessoa deve ficar firme, que assim como José do Egito, a pessoa vai ter o resultado dela. E é importante a pessoa, né, confiar em Deus, né, e ser forte e perseverante, porque não é fácil quando alguém está inventando coisas, não é fácil quando, né, algumas pessoas estão enganadas, mas no final elas acabam percebendo, né, de quem foi inventada a mentira, né, e aí que bom para as que se arrependem, né, que é legal, que é bonito também, que Deus se agrada de pessoas, né, arrependidas, e ruim para quem não se arrepende. Mas se a pessoa fizer isso, ela vai ter esse resultado. Eu estou falando isso porque, né, vou deixar o link no vídeo que eu comentei, o meu assunto aqui do canal, né, que eu passei pela minha abençoada perseguição cristã e confiei, né, porque graças a Deus a gente tem a Bíblia para, né, modelar o que aconteceu com os personagens bíblicos, né, e realmente acontece. Eu comprovo para vocês, né, e continue acompanhando aqui no canal, porque eu vou contando as coisas no decorrer. Mas fiquem firmes, façam isso que eu disse, né? Tenham confiança em Deus, que Ele é com a pessoa, e isso é importante a pessoa ter. Então, eu quero dizer agora, para finalizar, que eu vi os recadinhos de quem mandou os recadinhos lá nas outras redes sociais, e vi aqui também. Então, é esse o recadinho que eu queria passar nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!